Olá minha gente, tudo bom? Marco Domingos de novo. No capítulo 3 a gente está no segundo vídeo dessa série, né? No vídeo passado a gente finalizou compilando esse código que estava no material de apoio e explicando algumas dessas linhas aqui, sobretudo a formatação das saídas do printf, tá certo? Um detalhe ainda desse código é quando a gente declara uma variável chamada num1, né, e a gente está nessa única linha de código, a gente está declarando e atribuindo já um valor numa única linha de comando, né? Só para lembrar vocês, o ponto e vírgula é o símbolo que identifica o final de um comando. Então aqui eu tenho a declaração de um inteiro, né, uma variável do tipo inteira. Relembrando, o inteiro na linguagem C ocupa 4 bytes. E aqui nessa mesma linha de comando a gente está atribuindo o valor 5 para ser armazenado nessa variável, tá certo? E aqui nós temos outras duas declarações. Num1 recebe 5, num2 é uma variável inteira que não está recebendo valor, né? E soma também está sendo declarada e não está recebendo valor. Vocês podem lembrar que no código anterior a gente tem as 3 declarações numa única linha, tá? E aqui a gente está fazendo cada declaração em linhas independentes. Bom, uma coisa importante é que a gente, toda vez que vai utilizar uma variável, né, ela precisa ter sido declarada antes. Então tem algumas linguagens que permitem que você declare em algum local no código e ela pode ser usada antes da declaração. Não é o caso de C. A gente precisa declarar antes. Aqui eu tenho num1 do tipo inteiro declarado depois de uma chamada de printf. E aqui é um erro da linguagem e que vai ser sinalizada como um erro de compilação. Uma outra coisa também que pode ser novidade para muita gente é que o sinal de igual, ele sozinho, né, ele serve para atribuição. Então eu estou fazendo com que o valor 5 ele seja armazenado na variável de nome num1, tá bom? Nesse caso aqui, que eu tenho uma mensagem, né, um valor em vermelho aqui, que está entre aspas duplas, dentro do comando printf. Então isso aqui na verdade é um comentário, é um texto, que vai ser, eu não posso nem dizer que é um comentário, mas é um texto que vai ser impresso quando esse código for executável. E aí, relembrando, o %d é um parâmetro posicional que define onde eu vou colocar na impressão desse texto o resultado, né, o valor que está armazenado em num1, tá certo? Então eu chamo de parâmetro posicional, é como eu costumo chamar, para deixar mais claro para os nossos alunos, tá certo? Bom, e aqui eu tenho também num1 mais num2 sendo atribuído a variável soma, tá certo? Aqui eu tenho o sinal de mais, né, a operação de adição tem precedência sobre a igualdade. Primeiro eu vou executar a soma e depois eu vou atribuir o resultado para a variável soma. Bom, e aqui eu tenho uma saída do nosso código que vocês também devem ter chegado nessa mesma conclusão. Nesse caso aqui a minha saída foi feita, é um código que foi compilado e executado no dev C++. Bom, e vamos falar das variáveis. A gente já citou algumas coisas interessantes com relação às variáveis do tipo inteiras. As variáveis do tipo inteiro elas ocupam 4 bytes. O byte é a mínima porção endereçável da memória que a gente está utilizando nos códigos em C, né? Mas para declarar, vocês também declararam 3 variáveis, né? Num1, num2 e soma, mas a declaração de variável ela precisa seguir algumas coisas bem restritas, e também eu vou dar alguns conselhos para vocês. Então vocês podem utilizar para declaração de variáveis letras, dígitos e esse símbolo aqui que é o underscores, né? Underscore ou underline, né? Mas não pode começar com dígito. Outra coisa interessante, vamos imaginar aí, por exemplo, que vocês estão computando o valor do IMC, né, o índice de massa corpórea de uma pessoa. E aí a gente precisa calcular esse valor baseado no peso e na altura da pessoa. Então vocês precisam declarar variáveis peso e altura.
vocês não vão chamar de x nem de y, né? Você chama de peso, chama de altura. Então é interessante que as variáveis, elas assumam valores, elas assumam seus nomes relacionadas com a sua atuação, com a sua função dentro daquele código, tá certo? Uma outra coisa importante é que a linguagem em si ela é case sensitive. Isso quer dizer que uma variável escrita ou declarada em minúsculo, ela é diferente de uma variável declarada em maiúsculo. Aqui a única diferença é a letra n, e faz com que as duas variáveis, número e número, sejam consideradas duas áreas de memória separadas. Tá bom? E aí, de acordo com o C padrão, né, o C standard, a gente tem aí como identificadores válidos até 31 caracteres. É muito caractere, né? Seriam nomes muito grandes. Dos nossos problemas aqui nesse curso de extensão, a gente não vai ter essa necessidade, né? A gente pode conseguir exprimir as nossas ideias nas variáveis com nomes menores do que 31 caracteres. Bom, e aqui a gente tem uma representação de como a gente vai guardar os valores dentro das variáveis. Eu tenho aqui no 1, que recebeu 5, né? A gente está representando com um quadradinho aqui, com um retângulo, mas na verdade, internamente eu estou ocupando 4 bytes. No 2 vai receber 15 e soma vai receber a operação de adição das variáveis no 1 e no 2. Uma outra coisa muito interessante, né? A gente viu como é que a gente declara as variáveis, mas algumas palavras elas são reservadas ao compilador. E a gente não pode utilizar nem função, nem nomes de função, nem nomes de variáveis, tá? Então são essas aqui: auto, break, case, char, const, continue, default, do, double. São essas palavras que elas são reservadas, a gente não deve utilizar. A grande maioria aqui dessas palavras a gente vai ver dentro do nosso curso, tá bom? Mas guardem aí que se vocês usarem alguma função que tenha essa escrita aqui, ó, em minúsculo, qualquer uma delas vai dar um erro de compilação, porque são palavras reservadas, não podem ser utilizadas como nomes de variáveis. Bom, outra coisa que a gente comentou no caso do tipo inteiro é que a memória RAM ela é alocada para a gente poder utilizar nos nossos códigos através de tipos de dados. E esses tipos de dados eles têm uma relação com a quantidade de bytes que nós vamos utilizar dentro do nosso código. Então, nesse caso aqui eu estou fazendo uma descrição. O tipo char ocupa 1 byte, o inteiro 4, como eu falei anteriormente, o float 4 bytes, o double 8 e o void 0, né? O void que efetivamente ele não representa nada, ele não tem um tipo de dado específico, mas ele representa a ausência de um tipo de dados. Então aqui eu tenho uma escala, né? Se a gente pode entender aqui uma conta simples, se eu tenho 1 byte, eu tenho aí 8 bits compondo 1 byte. Se cada bit pode ser representado por 2 únicos valores, né? 1 e 0, então se eu tenho 8 bytes, eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades. Se esse char aqui ele trabalha com um sinal, então eu tenho, passando pelo 0, valores que podem ser representados entre menos 128 até 127, perfazendo aqui 256 possibilidades, que é exatamente a quantidade inteira de 2 elevado a 8 bits, né? O inteiro com 4 bytes, ele pode escalonar com esse valor negativo até esse valor positivo. No caso do float, né, eu tenho a possibilidade de representar esses números muito pequenos e números muito grandes, né? Menos 38, 3,4 vezes 10 a menos 38 é um número muito pequeno, e 3,4 vezes 10 a 38 é um número muito grande, né? O double ainda cresce mais ainda do que o float, né? Então a gente pode utilizar em cálculos científicos, e você consegue resolver ser aplicado em questões científicas quando eu tenho necessidade de representação de números muito pequenos ou muito grandes. Temos também uma outra designação das variáveis dos tipos de dados, né? Por exemplo, o char sem sinal, o inteiro sem sinal, um short int, né? Que é uma variação do int que permite que eu utilize apenas 2 bytes, né? No caso onde eu tenho que utilizar a linguagem em ambientes com pouco recurso de memória. Eu tenho um unsigned short, né?
2 bytes também, long int com 4 e long double com 12, tá certo? Bom, e aí a gente tem outro código aqui, que eu vou, nesse código, trabalhar agora com outros tipos de formatação. Então eu tenho aqui ó, o LF, o F, para imprimir um float, LF, o long double para imprimir um double, um %char para imprimir o caractere, um %d para imprimir um caractere como um inteiro, né? Lembrem-se que existe uma relação entre os caracteres, né, e a tabela ASCII. A gente pode representar aqueles caracteres também por números decimais, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui, vou abrir ali o online GDB para a gente executar esse código até daqui a pouco. Olá, minha gente. Estamos voltando aqui, né? Eu peguei o código lá da transparência, né, do nosso material de apoio, trouxe aqui para o online GDB e vamos conversar um pouco sobre esse código. Eu tenho aqui a declaração de 3 variáveis, a variável x, né, que está recebendo 2.5, a variável y, que está recebendo 8.4, e uma variável char chamada c, que está recebendo a letra a. A gente não esquece, não pode esquecer que as variáveis do tipo char, elas precisam ser declaradas dentro dessas aspas simples aqui, tá bom? E aí a gente vai utilizar o comando printf para fazer a impressão dessas variáveis. Para isso a gente vai utilizar os descritores, que eu chamo de parâmetro posicional, né? Então, por exemplo, no lugar aqui eu tenho um texto entre aspas simples, e aqui dentro eu tenho um parâmetro posicional chamado o %lf, long float. Aqui, quando eu estiver executando o código, eu vou imprimir na tela, depois da execução do código, o valor que está armazenado na variável x. Nesse %f, vou substituir aqui pelo valor que está armazenado na variável y, que é do tipo float. E não esqueçam também que esse /n ele salta uma linha ao final da execução do código. C igual a %c, que eu vou novamente, é um descritor para imprimir nesta posição o valor que está armazenado na variável c, tá certo? Como um caractere. E aqui %d eu estou imprimindo esse mesmo caractere, mas nesse momento pegando, né, o valor inteiro da tabela ASCII, e aí vai aparecer um número que representa aquela letra, tá certo? Vou dar uma pausa aqui e volto para a transparência para a gente comentar esse código lá na transparência. Então essa aqui é a saída. Quando eu preparei esse material, eu estava utilizando o DevC++, tá certo? Então é uma coisa interessante, né? Na tabela ASCII, depois vocês podem aí dar uma verificada na internet, né? Procurar por tabela ASCII, olha o valor que representa a letra A, é o valor 97. Se vocês perceberem, a letra A maiúscula, ela também vai ter uma relação com um número inteiro na tabela. Procurem lá para vocês darem uma olhada. Bom, uma outra coisa interessante no nosso código é que alguns espaços de memória, eles não serão alterados durante a execução do meu código. Tem um exemplo aqui, que é no caso do valor π, o valor π é uma constante que eu posso utilizar em cálculos trigonométricos, né? E ele vai permanecer constante. Obviamente eu tenho que definir quantas casas decimais eu vou utilizar depois da minha vírgula. E nesse ponto também mais uma observação importante: como C ele foi escrito, né, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente não representa o ponto decimal como vírgula, né? Nos Estados Unidos a gente utiliza o ponto. Então quando vocês encontrarem aqui no caso do π aqui 3.1415, seria o nosso 3,1415, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A nossa vírgula, para separar a parte inteira da parte decimal, ela é em C, a gente precisa utilizar o ponto, tá? Então tem duas maneiras de definir uma variável, né? Eu posso utilizar a palavra-chave const, o tipo de dado e o nome desse identificador que eu estou batizando essa minha constante e o valor que ele vai receber. Olha o exemplo aqui, ó. Const, ou seja, esse é um espaço de memória que não vai ser alterado durante a execução do código, é do tipo float e eu estou chamando de π. E ele está recebendo 3.1415. Em qualquer lugar durante o meu código eu posso chamar o π e ele vai trazer esse valor que está armazenado de 3.1415. Não é a única maneira de a gente declarar constantes.
Eu também posso declarar constante, olha como, desse jeito aqui, ó. Fora do meu código, próximo lá das nossas declarações dos includes, né, das bibliotecas, eu vou utilizar o Sharp aqui, né, o jogo da velha, sustenido. Define é a palavra reservada para a gente poder fazer a declaração dessa variável naquele local. O nome e o valor. Percebe que aqui eu não tenho necessidade de colocar o tipo de dado, tá? E aqui eu estou declarando uma outra coisa que a gente vai usar mais para frente, é que a gente não tem um tipo de dado booleano no C padrão. Então, booleano é aqueles valores que as variáveis podem assumir, né? No caso do nosso bit, ele é 1 ou 0. No caso das nossas expressões lógicas, também é 1 ou 0. E a gente vai programar não utilizando 1 ou 0, a gente vai programar usando verdadeiro e falso, né? Nossa lógica é chamada de lógica booleana, que é a que a gente utiliza nos computadores e nas linguagens, na grande maioria das linguagens que a gente utiliza no dia a dia do desenvolvedor de código, de software. Então, nesse caso aqui, como você não tem um tipo nativo, né, eu tenho que declarar, para facilitar o desenvolvimento do meu código, eu vou declarar aqui verdadeiro e falso. Verdadeiro recebe 1 e falso recebe 0. Tá? Temos mais um código aqui. Eu vou pegar esse código e a gente vai executar lá no OnlineGDB e daqui a pouco a gente volta. Então aqui eu tenho no OnlineGDB, eu trouxe aquele código para cá para a gente conversar. Olha, percebe como eu estou definindo aqui, ó, a nossa variável, nossa constante π. Estou utilizando aqui define π 3.1415, tá certo? E aí aqui no cálculo da nossa da área do círculo, né, eu estou utilizando π vezes raio, que na verdade é raio ao quadrado. A gente tem duas maneiras de fazer esse código, né? Percebe que o meu processamento da informação eu estou executando aqui dentro do printf. E eu tenho aqui, ó, uma outra descrição nova, .2f, né, um parâmetro posicional. Sabe o que significa? Quer dizer que eu vou colocar nessa posição aí o valor da operação que eu estou desenvolvendo aqui depois da vírgula, e eu quero utilizar duas casas decimais, tá bom? Vamos tentar fazer esse código de outra maneira. Eu comento lá na transparência, mas eu vou antecipar aqui, ó. Eu vou colocar aqui de área, vou chamar a variável float, chamar de área, e eu vou dizer que essa área ela é igual a π. O asterisco é utilizado como símbolo do produto, né? Raio e de novo o raio, ponto e vírgula, para designar o final desse comando. E no lugar deste processamento eu vou chamar a variável área. Então esta é a segunda maneira que eu estou trazendo, ela até fica bem mais legível, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar e para a gente ler, entender esse código. É uma maneira que a gente pode utilizar, né? Fica a critério de vocês. Eu gosto muito mais da facilidade de leitura dessa segunda maneira aqui, tá bom? Na transparência seguinte, a gente já tem a utilização de uma outra forma para declarar o π, aquela segunda forma. Eu estou declarando a palavra reservada const, eu estou dizendo qual é o tipo de dado dessa constante, estou chamando de π, e estou atribuindo 3.1415 valor para essa constante π. Percebe que eu tirei do código anterior o cerquilha define, né? Porque aí eu estou declarando agora dentro do próprio código, e a utilização é perfeitamente igual, né? Eu estou definindo aqui um processamento dentro do print f, e aí eu poderia também declarar uma outra variável chamada área, e aí eu colocaria esse processamento que eu estou marcando aqui com o mouse naquela variável e utilizaria aqui a variável como eu fiz no exemplo anterior, tá bom? Então, minha gente, dando continuidade aqui, uma parte muito importante para vocês nunca esquecerem, que é a questão da aritmética em si. Vocês percebem aqui que eu tenho
os nossos principais operadores, né, o parêntese, o produto, né, que é o asterisco, a divisão, o resto da divisão, né, que é o percent, que a gente veja que o percent já tem um segundo uso, né? O percent aqui está sendo utilizado para como um operador de resto de uma divisão. Eu vou explicar mais para frente. Eu tenho o mais aqui para soma, adição, né? E o menos para subtração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando eu estou desenvolvendo uma conta, né? Uma operação, né? Uma álgebra, porque eu tenho a questão da precedência dos nossos operadores. E aqui essa tabela ela apresenta da maior ordem para a última ordem. Então, os parênteses eles sempre vão definir, eles vão ser avaliados primeiro. Então, se eu tiver dúvida na sequência que eu estou utilizando para a minha operação, aí eu vou utilizar a definição, né, o fechamento das minhas operações com parênteses. E aí a gente deixa muito mais claro o nosso código. Depois vem produto, divisão, o operador de resto, né? Então vamos pegar um exemplo. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é 4, resto 1. Então se eu utilizasse 9 percent 2, qual seria o valor de retorno? O valor 1, né? Porque 9 dividido por 2 é 4, com o resto 1. Então esse é o resultado do operador percentual, tá bom? Bom, então tem um exemplo bem interessante aqui para vocês tentarem descobrir qual é a ordem de execução aqui desse código. Então eu tenho y, esse menos aqui não existe, tá? Esse menos aqui é do PowerPoint. Y recebe 1, produto 2, produto 3, mais 3, produto 3, mais 5, menos 10. Então aqui vocês têm que definir qual é a ordem, né? A gente não tem muita dúvida, eu estou avaliando da esquerda para a direita, e eu tenho me aparece aqui um produto, né? Lembra que o igual sempre tem uma baixíssima ordem de precedência, ele vai ser o último a ser executado. Então primeiro eu tenho um produto, vou caminhando para a esquerda um outro produto, depois eu tenho uma soma, mas eu não posso executar a soma porque eu tenho um próximo produto ali também. Então eu executo esse produto, não tenho mais nenhum produto nem divisão, aí eu volto de novo da esquerda para a direita e eu encontro essa soma aqui. Vou caminhando, encontro essa outra soma e vou caminhando e encontro essa subtração. Então é da esquerda para a direita, seguindo aquela tabela de ordem de precedência. Nesse caso o y vai ser igual a 10. Nesse outro exemplo aqui, aí a gente já tem uma facilidade, né? Eu tenho a definição aqui do escopo através do nosso uso de parênteses. Então esse primeiro parêntese aqui, ó, vai executar primeiro, 5 mais 4, eu tenho um resultado. Depois eu tenho um outro parêntese aqui fechando, né, com um operador de resto, eu tenho a segunda operação. E da esquerda para a direita me aparece aqui esse produto que eu vou executar. Vai ser a terceira operação que eu vou executar, e a última vai ser o igual, fazendo aqui um valor de retorno para o y igual a 8. Tá bom? Faça com calma, tentem analisar isso aqui à luz da tabela da transparência anterior. Bom, temos mais um código e a gente vai lá para o online GDB executar esse código. Então, minha gente, esse código aqui ele é muito importante porque ele permite que a gente faça com que os nossos códigos eles sejam muito mais interativos. Eu estou trazendo para vocês aqui o comando scanf, ou scanf, que ele permite que vocês insiram valores a partir do teclado. Então dá uma olhada só, eu tenho aqui a declaração de 3 variáveis, x, y e z, variáveis que não descrevem muita coisa, né? Eu dei o conselho para colocar variáveis representativas e aqui chamei de x, y e z, mas para o caso aqui não vai ter problema. E eu coloco uma mensagem para ser impressa na tela. Atenção usuário, informe 2 números reais. Isso aqui vai aparecer na tela do usuário quando eu estiver executando esse código, e aí ele vai esperar que eu digite alguma coisa, né? E eu vou digitar aqui, eu estou colocando um %f para sinalizar que eu quero digitar um float, e eu estou utilizando o operador e-comercial precedendo a minha variável float x em questão. Esse operador aqui, a gente vai ver mais para frente, mas eu vou adiantar aqui. Lembram que as variáveis ocupam espaços de memória? Esses espaços de memória eles são endereçáveis, né? Eles recebem um endereço de memória para que eu possa fazer o armazenamento, para que eu possa fazer a substituição daquele valor, né? Para que eu possa operar sobre aquela variável. Então,
como é que C manipula esses espaços de memória? Ele manipula, além do nome de batismo da variável, que no caso aqui é x, eu também eu posso manipular esses valores pelo endereço de memória. Então esse e comercial aqui precedendo a variável, o que ele faz? Ele está indicando para o comando scanf o endereço de memória onde aquela variável começa, né? Então tecnicamente seria o e comercial na frente da variável, ele retorna, né, ele fornece o endereço de memória do primeiro byte daquela variável. Se é uma variável do tipo char, só tem um byte, então vai ser o endereço daquele byte. Se é do tipo inteiro, então vai ser o endereço do primeiro dos 4 bytes que aquela variável inteira ocupa, tá certo? Então a mesma coisa acontece aqui com a variável y, né? Eu estou usando o scanf, estou usando o e comercial. Então essas duas linhas de comando, elas estão servindo aqui para eu poder inserir os dados a partir do teclado. Isso vai ser útil para resolver, por exemplo, os problemas de interatividade, né, que eu passei para vocês aí, dos problemas baseados em taxa, em que eu preciso saber dos valores por exemplo, tem um problema aí da cotação do dólar para o real. Então, ao invés de eu colocar o valor da cotação dentro do programa, eu poderia inserir através do comando scanf, tá? E aí eu tenho um produto de x por y, atribuindo para z o resultado, e eu vou imprimir, olha aqui, ó, produto, entre aspas duplas, barra n no final, e eu tenho um parâmetro posicional aqui, ó, percent.2f. Isso quer dizer que eu vou imprimir um float com 2 casas decimais. Mas que float é? É o valor z. Olha que coisa interessante, para o scanf eu estou trabalhando com um endereço de memória, onde o primeiro byte daquela variável está armazenado, mas para o z eu estou usando o próprio nome, né? E aí o printf vai lá e pega esse valor do z, tá bom? Então voltando aqui, né, explicando um pouquinho mais sobre o scanf, é o que a gente comentou, né? O percent f, ele é um parâmetro posicional e ele sinaliza para o scanf que eu quero ler uma variável do tipo float. Que variável é essa? É a variável x, e que eu estou utilizando aqui o operador e comercial porque eu preciso do endereço de memória do primeiro byte dessa variável, né? É isso que significa, tá bom? E na hora de formatar, a gente está usando, no caso do nosso produto, eu estou utilizando aqui um percent.2f. A gente já viu nas transparências anteriores que sinaliza que eu quero 2 casas decimais depois do nosso ponto, né, depois da nossa vírgula. Barra n para saltar uma linha, tá bom? E é isso, minha gente. A gente está finalizando aqui o nosso capítulo 3. Eu estou deixando um exercício para vocês, né? Eu queria que vocês executassem um programa que ele pudesse ler o raio de um círculo, né? Tipo real, né? Que pode ser float, pode ser double. Calcula a área, né? O diâmetro e o comprimento desse círculo, né? E aí vocês vão poder utilizar os tipos de dados que a gente descreveu agora, tá bom? É isso aí, a gente se encontra no capítulo 4, eu vou deixar para vocês aí uma mini avaliação desse capítulo, lembrando que a gente agora sabe como fazer a inserção de dados e a impressão formatada dos nossos resultados. Um abraço, a gente se encontra no capítulo 4.